E hoje eu vou conversar com quem? Diz aí. Com a pupila. É com a Cláudia Brandão? Bom, posso fazer nada, né? Vamos lá. E tu sentou aí por quê? Porque nós vamos trocar de lugar. Hoje o senhor vai sentar aqui, que hoje o senhor é o meu entrevistado, né? Ah, é uma sabatina? É uma sabatina. Nós vamos inverter os papéis, porque durante algum tempo eu estive sentada na sala de aula e ele lá na frente como meu professor. Ele ditando as cartas. Hoje eu dito as perguntas. Então manda. Bom, para começar, vamos contextualizar. O professor Cinéas chega na sua juventude dos 70 anos, resolve olhar para trás e fazer uma retrospectiva da sua vida em forma de crônicas que estão condensadas no livro O Aldeão Lírico, lançado na última sexta-feira. Nós vamos começar conversando com o professor justamente sobre o seu mais novo livro. Bom dia, professor Cinéas. Bom dia, Claudinha. Esse livro é uma espécie de testamento literário precoce. Gostei desse testamento, gostei muito. Olha, na verdade, eu sou um cronista de mim mesmo, sempre fui. Todo o meu trabalho, de alguma forma, gira em torno de mim. E no caso desse livro, eu peguei crônicas, alinhei as crônicas desde a minha insignificância lá no Sertão do Caracol até as minhas errâncias na Chapada do Curiço. Então, as crônicas pequenas, elas estão numa sequência cronológica e mesmo quando a sequência não é necessariamente um fato que se ligue ao outro, mas tem uma ligação, pelo menos psicológica, naquilo. Então, as croniquinhas podem ser lidas separadamente, mas se lida no conjunto, tem um sabor de memória, Cláudia. E não se iludam, quando ele diz croniquinha é apenas pelo tamanho do texto, o valor é inversamente proporcional ao número de palavras contidas em cada uma dessas crônicas. Agora, professor, quando o senhor faz esse olhar para a história, o senhor pensou a todo tipo de história, tanto aquelas que lhe marcaram positivamente, quanto as que lhe marcaram negativamente? Olha, tem uma coisa que eu não suporto, é quando alguém escreve um livro que seja assim, uma espécie de prestação de contas ou uma vingança contra pessoas, tal. Eu não sofro dessa doença, não. O poeta Dobal me perguntava às vezes, mas Ciné, como é que você, tendo passado por tantas dificuldades e tal, você continua tão generoso, tão alegre? Eu falei, poeta, não se sofre duas vezes a mesma coisa. Se eu já passei por alguma coisa e sobrevivi, não há nenhuma razão para que eu fique ruminando isso hoje para sofrer pela segunda vez, né, Cláudia? Se não é uma coisa inteligente. Então, os bons momentos e os maus momentos, com a pitadinha de humor e de lirismo, você acaba transformando numa coisa aceitável. O leitor não tem nenhuma obrigação de ficar lendo os seus ressentimentos, as suas mágoas, os seus... nada disso. Então, são crônicas líricas com uma pitadinha de humor muito suave e que eu quero que as pessoas leiam isso como leram ou como leem a Matriarca do Lobo, né? O livro de Dona Psina, em que você, de repente, começa a ler o livro, não é? e vai se envolvendo e lê tudo. Embora seja um tema triste, terrível, mas é tratado com leveza. Não é brincadeira. Olha, aquilo sim foi muito complicado, porque Alzheimer não é doença que Deus tem inventado. Aquilo é uma coisa absurda, não é? E mesmo assim, você consegue ler o livro porque tem um fiapo de lirismo ali costurando cada pedacinho daquilo. No meu caso, não tenho nada de extraordinário a dizer. O Mário Quintana tem uma frase que eu gosto muito. Minha vida é uma colcha de retalho, todos da mesma cor. Não há nada de heróico na minha vida, não há nada de extraordinário. Não vivenciei nenhuma experiência traumática, não. A minha vida tem sido absolutamente normal, com trabalho, com beleza, com tristeza, como a vida de qualquer pessoa comum. O senhor disse agora há pouco que é um cronista de si próprio, né? Narcisismo à parte, nessa crônica em volta de si próprio também é sempre um olhar sobre os costumes que o envolvem. O livro também retrata isso, por exemplo, quando o senhor veio para Teresina, um pouco dos costumes de Teresina, um pouco dos costumes lá de Caracol. Ah, tem sim, tem sim. Eu não consigo, quer dizer, seria uma maluqueira ficar falando de mim sem um contexto, evidentemente. Você não vive sozinho, você vive sempre cercado de pessoas, de situações, e você precisa
para que o leitor tenha uma ideia do que acontecia efetivamente naquele mundinho ou neste mundo aqui, você precisa contextualizar. E, ao falar de mim, eu estou falando sempre de pessoas, de gente que estavam no meu redor, até porque a minha casa, Cláudia, lá em São Donato, a casa da minha mãe, meu pai a definiu com muita precisão. Meu pai era exato, um homem absolutamente exato. Ele dizia as coisas com tal propriedade que não tinha retoque. Ele chegou um dia lá em casa e os meninos do ginásio estavam lá comprando merenda. Minha mãe sobrevivia vendendo doce para os estudantes do ginásio e tal, e a casa não cabia tanta gente. Ele olhou assim e disse, aqui é a Estação da Luz. Eu acho que foi uma definição maravilhosa, a Estação da Luz. Então, pegando o livro, você acaba conhecendo um pouco da paisagem do sertão onde eu nasci, um pouco de São Raimundo Nonato e muito de Teresina, onde efetivamente eu tenho vivido por mais tempo. O senhor já aderiu ao livro digital ou ainda permanece fiel ao cheirinho da página do papel do livro impresso? Olha, eu não gosto desse saudosismo e nem desse terrorismo. O livro vai acabar, o livro vai acabar. Não, o livro vai mudar, vai trocar o suporte. Eu creio que o suporte papel está desaparecendo. Você é jornalista e já sabe que os jornais estão cada vez mais encolhendo-se, não é? Não é verdade? Jornal, quem poderia imaginar que o Jornal do Brasil algum dia seria um jornal puramente, não é? Eletrônico, digamos assim. A Folha de São Paulo, eu tinha a assinatura da Folha de São Paulo, jornal de papel. O jornal chegava com 3 dias de atraso em Teresina. Hoje eu tenho a Folha, assinatura via internet, eu acesso quando e onde eu quiser. Então, eu não creio que o livro vai desaparecer. O livro vai mudar de suporte. E se as pessoas se cansarem, e eu espero que se cansem, de ficarem se agredindo na internet, de ficarem postando bobagem, vulgaridades, piadas desse tipo, e começarem a utilizar a internet como instrumento de educação, e começarem a utilizar o livro digital, não tem nenhum problema, eu vejo isso com muita alegria. Eu não sofro desse passadismo que o mundo vai acabar. Não vai acabar nada, Cláudio. Não, nós é que vamos. Grandes escritores já disseram que a luta com a palavra é uma luta vã, que não é fácil transformar uma página em branco, vamos dizer assim, numa obra de arte. O senhor também sofre durante o processo de criação? Sofro antes, durante e principalmente depois. Escrevi uma atividade triste. O Carlos Drummond de Andrade, que é o autor também do A Luta Mais Vã, lutar com palavra é a luta mais vã. Ele também dizia, escrever é triste, priva-nos de uma série de atividades. Escrever é um ato solitário. Não há escritura coletiva, essa bobagem não existe. Escrever é você ficar sentado, é você consigo e consigo mesmo, né? Ou, como diria o Fernando Pessoa, comigo, não é? E com os comigos de mim, não é uma atividade fácil. E depois, a palavra, isso o João Cabral de Melo Neto também falou, é muito complicada, ela flutua. Você põe a palavra aqui e, de repente, quando você vai ler, você diz, mas por que eu não usei uma outra? Por que eu não utilizei uma palavra mais adequada? Você deve conhecer um texto belíssimo do Graciliano Ramos, quando ele diz que o trabalho do escritor deve ser como aquelas lavadeiras lá de Alagoas, que pega e enxágua, e torce, até não ficar nenhuma água, tem que ser uma coisa enxuta. Escrever é uma atividade muito difícil. E o Milô, que era um craque, um dos mais brilhantes textos desse país, dizia uma coisa fantástica. A palavra é a quintessência da arte. A quintessência da arte. Aí alguém disse para ele, uma imagem diz mais do que 1000 palavras. Ele disse, eu quero ver dizer isso sem palavras. Em compensação, quando essa palavra sofrida cai no gosto popular, qual é a sensação que o escritor tem? Não, é muito legal quando você escreve uma coisa e percebe que as pessoas não só entenderam, porque isso é fundamental, não só entenderam, mas as pessoas... Se emocionaram, né? Sim, as pessoas sentem, se sentem naquilo. Às vezes eu ouço isso com muita frequência, alguém dizer assim, professor, o senhor escreve com enorme facilidade, o senhor diz as coisas com enorme facilidade. Meu Deus, se soubesse o quanto sofro para escrever essas baboseiras dessas croniquinhas ordinárias, a pessoa não diria isso. É muito sofrimento. Agora, é preciso, aí entra um outro poeta,
Olavo Bilac, que é preciso que as marcas do andaime não fiquem visíveis na construção. Você tem que fazer com que o texto aparentemente tenha nascido sem nenhum sacrifício. Não pode parecer um parto doloroso. Deve ser uma coisa aparentemente suave, delicada e bonita. É complicado. Como uma bailarina que dança sangrando os pés com um sorriso no rosto, né? Eu conversei uma vez com a Ana Botafogo, ela me dizia 8 horas de ensaio por dia. Ah, mas um jogador de futebol sofre muito, uma bailarina sofre muito mais, muito mais. E, no entanto, se apresenta com leveza Parece e graça. uma borboleta, né? Você tem a impressão de que está voando. Escrever não é atividade para amador, não, Claudinha. Ainda assim, entre as suas atividades, o senhor é professor, o senhor é editor, o senhor apresenta o programa Feito em Casa, o senhor é um semeador de poesias e de IPs pela cidade. Dessas atividades todas, a que o senhor mais gosta é a de escritor? Não, professor, não. Escritor é a última. Não. Para mim, só tem uma atividade, a que me dá prazer. As outras coisas foram se juntando por acaso. A minha atividade sempre foi professor. E você que está em casa, por favor, não me leve a mal. Eu hoje tenho um certo pudor de dizer que eu nasci 2 vezes, Cláudia. Nasci uma vez no sertão do Caracol e até os 20 anos eu era invisível. Isso é uma coisa muito ruim. Eu era invisível, literalmente invisível, tímido além da conta, acanhado, feio, mal-humorado e ressentido. Tudo isso numa pessoa só e orgulhoso. Veja que essa combinação é letal. E, de repente, eu entro numa sala de aula, com 20 anos de idade, e me transformo numa outra pessoa. Então, há uma vida pré-sala de aula e há uma vida sala de aula e pós-sala de aula. Sou um professor porque quero, porque gosto e não fiz projeto nenhum para ser outra coisa na minha vida. Está de bom tamanho. E como surgiu, então, como surgiram os livros na sua vida? Bom, quem lê, normalmente eu leio em todo lugar. Aliás, um dia desse me senti profundamente triste. Eu estava com o Zé de Nicola em São Paulo, e aí eu tive que passar muito tempo no aeroporto. Muito tempo, assim, umas 6 horas no aeroporto. E eu fui procurar uma boa livraria no maior aeroporto desse país e fiquei sabendo que a Saraiva não existia mais lá. Eu sofri horrores. E aí, mesmo assim, eu levava livros, eu sempre carrego livros, e comecei a ler sentado lá num canto. E passei 6 horas, circulei pelo aeroporto, andei, eu vi 2 pessoas com livro na mão. Eu e uma outra moça, uma moça. E a moça bastante feia. E eu comecei a pensar, meu Deus, só os feios ainda cultivam o hábito de ler. Não diga isso, senão o senhor vai espantar os leitores que se acham bonitos, professor. Então vai por aí, a vida é isso, Claudinha. Quem quiser conhecer mais desse bom humor misturado com lirismo e até um pouco de saudosismo, é só conferir o livro O Aldeão Lírico. Ele já está disponível nas livrarias, professor? Eu espero que sim. Nós estamos conversando hoje, o livro ainda está na gráfica. Eu não sei nem se esse livro efetivamente já existe, Cláudia, mas é para existir. Mas ele existirá. Muito obrigada, professor Cinéas. Obrigado, Cláudia, E vamos agora para os comerciais, é só um minuto.